Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Na nossa aula de hoje, iremos corrigir a prova que caiu para a GCM de Guarulhos. Prova essa aplicada pela banca VUNESP. Uma prova onde eu vi muitos candidatos falarem que foi bem fácil. E realmente, pelo menos em matemática, foi bem tranquila, bem fácil mesmo. Porém, muitos alunos também comentaram que as nossas revisões e aulas anteriores, principalmente para essa guarda de Guarulhos e também de Cajamar, que nós fizemos revisão, ajudou muito. E aí, eu vou pedir para a produção colocar aqui do meu lado esquerdo e do meu lado direito alguns depoimentos. Esses depoimentos ajudam bastante. Caso você seja inscrito no nosso canal, fez essa prova e assistiu às nossas revisões, comenta aqui embaixo se realmente nossas aulas te ajudaram bastante. Se você gabaritou as 5 questões, ou até mesmo se você melhorou. Às vezes você acertava 1, 2, e você acertou 3, 4 questões. Porque dessas 5, tinha uma que era um pouquinho mais difícil, mas todas as outras eram bem tranquilas de ser desenvolvidas os raciocínios. Espero ter ajudado você, porque essa é a ideia do nosso canal. É ajudar com que você conquiste o seu sonho, porque o seu sonho é o meu sonho também. Eu também sou guarda civil municipal e aprendi muito ao longo dos concursos que eu fiz. Se você não sabe, eu passei em 14 concursos públicos para a GCM aqui no estado de São Paulo. Foram várias cidades onde eu fiz várias fases, por isso que eu sempre pego no pé e peço que você faça todas as provas possíveis. Teve prova que eu fiz que estava a 350 quilômetros de onde eu moro, mas eu fui lá fazer, foi muito bom, muito aprendizado, fiz o TAF, enfim, fiz várias fases e isso ajuda muito para quando chegar numa guarda que seja próximo da sua cidade ou, de repente, numa guarda que pague um valor razoável, que seja toda bem preparada, bem estruturada e realmente é essa que você quer, você vai estar voando na sua prova e você vai conseguir ir muito bem e essa é a ideia. Então nós estamos aqui para te ajudar, né? Eu tenho falado aí nas nossas aulas que o pessoal tem se dedicado muito para a legislação e deixado matemática de lado, né? Claro, a gente tem preconceitos, tem medos, tem receios em matemática, né? Temos traumas em matemática, é normal que isso aconteça. Porém, eu tenho mostrado para os senhores que não é tão difícil a gente aprender matemática. Dá para se dedicar um pouco e você conseguir melhorar a sua nota. Até porque matemática no seu concurso é a cereja do bolo. É aquela disciplina que vai te deixar melhor classificado, né? Não adianta só passar. Isso eu percebi com o tempo. Nos meus primeiros concursos que eu fui aprovado, eu passava, mas passava muito mal classificado. Foi o caso lá em Santos, né? Eu passei com a nota de 50%. Em Valinhos, eu também passei com a nota de 55%. Então fiz todas as fases, porém fiquei muito mal classificado. E é ruim, você passa, mas a chance de tomar posse é muito pequena, porque você está muito mal classificado. E aí isso me ajudou para ir melhorando onde eu estava errando, tudo bem? Já na nossa aula de hoje, antes da gente colocar a vinheta, eu vou passar algumas dicas, então assista até o final, né, essa correção da prova de Guarulhos, assista até o final que eu irei passar algumas dicas de professores que eu sigo no YouTube de língua portuguesa, até mesmo de legislação, e alguns métodos que eu faço durante a prova, porque a prova ela é uma batalha, onde a banca ela marca geralmente no período da tarde, não é à toa, é para que você chegue lá com fome, para que você chegue lá cansado, e isso vai te ajudar, vai ajudar muito a banca, né? Mas vai te prejudicar, porque você com a mente cansada ou com fome, por exemplo, você não vai conseguir raciocinar tranquilamente, você acaba errando questões que jamais você erraria em outra circunstância. Beleza? Então não vou me alongar muito na nossa introdução, põe a vinheta aí, produção, e a gente já volta para eu explicar para vocês como que foi essa correção e dar todas as dicas necessárias para você vencer na próxima prova. Então, vamos lá, na vinheta? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, galera. Então eu vou começar corrigindo as questões. No meio da aula eu vou passar aí os professores que eu falei para você que eu sigo aí de língua portuguesa, que para mim é a grande dificuldade, né? E depois eu vou falando outras dicas importantes. Já adianto, senhores, que essa aula, que eu vou estar corrigindo essas 5 questões que caíram para o concurso da GCM de Guarulhos, já servirá como uma revisão para o concurso de Osasco, tendo em vista que foi a mesma banca que vai aplicar aí a prova de Osasco. Então nós temos uma base do que será cobrado em Osasco. Então eu farei
pelo menos aí umas 4 ou 5 aulas com uma mega revisão de matemática para a GCM de Osasco. Então, se você vai fazer essa prova, temos quase 10 mil inscritos nesse concurso de Osasco, e eu tenho certeza que vai ajudar muito para que você consiga gabaritar as 10 questões, porque são muitas questões e você não pode chutar 10 questões, né? Pelo amor de Deus. Vamos vencer e vamos ficar bem classificados nesse concurso aí. Beleza? Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questão de hoje. Põe aí, produção. Falava o seguinte, ó. Das 30 vagas disponíveis no estacionamento de uma repartição pública, 60% têm sido ocupadas diariamente pelos funcionários que vão ao trabalho dirigindo seus próprios carros. Se metade desses... Não vou nem continuar a leitura. Por quê? A questão quando ela fala, ó, eu tenho 30, né? São 30 vagas. E aí 60% são ocupadas pelos funcionários aí. Eu já tenho que descobrir, né, qual é a quantidade de vagas que são ocupadas, tudo bem? Então o que eu pego? Eu pego essa quantidade vezes 60%. Esse porcento significa que é por 100, beleza? E aí, ó, como fica fácil. Corta esse zero com esse zero e esse com esse. 3 vezes o 6 é 18. 18 dividido para 1 é o próprio 18, correto? Então, o que eu acabei de descobrir? Que das 30 vagas, 18 são ocupadas pelos funcionários dessa repartição pública. Tranquilo? Aí sim a gente continua a leitura. E isso eu falei na nossa revisão, né? Você nunca vai ler uma questão até o final. Você vai bugar. Você tem que ir lendo e já descobrindo os fatores que ele está te dando ali. Isso ajuda muito para a gente conseguir desenvolver. Se caso, lá no final ele pergunta qual é a quantidade de funcionários da repartição pública que ocupam esse estacionamento, tá aqui a resposta, ó, já anotei, tranquilo? Geralmente não vai ser, mas é importante a gente já ir descobrindo esses fatores. Vamos continuar a leitura. Põe aí, produção. Se metade desses funcionários deixar de ir de carro para o trabalho, ó, qual seria a metade disso? Dá para fazer de cabeça, né? Não é possível que ele vai perguntar isso. Vamos lá, vamos continuar. Se metade desses funcionários deixar de ir de carro para o trabalho, o número de vagas ocupadas diariamente pelos funcionários que vão ao trabalho diariamente não, dirigindo os seus próprios carros será igual a... Ó, qual que é a metade disso, gente? Não dá para errar uma questão disso, dessa natureza, né? A metade disso é só você dividir para 2, que vai dar 9, né, gente? É impossível errar uma questão dessa. Realmente estava bem fácil, bem tranquilo. Claro, se a pessoa não sabe porcentagem, aí infelizmente ela não ia conseguir resolver, mas eu tenho certeza que não é o seu caso. Você está acompanhando nossas aulas e eu fiz vários exercícios parecidos com esses aqui. Tranquilo? Então, qual é a alternativa 9 aí, ô produção? É a D. E todo mundo já sabe, né? Teve até um colega aí que escreveu nos comentários, ainda bem que o seu canal é de matemática e não de língua portuguesa, porque D de jeans é doído, né? Mas a 9 aí está na alternativa D de jeans. Bora para a próxima. Questão 12 fala o seguinte. A tabela a seguir apresenta os valores aproximados de energia de alguns tipos de munição. E aqui é uma questão bem chatinha, bem parecida com o que caiu recentemente na prova para PM do estado de São Paulo, né? É aquele tipo de questão onde você precisa analisar todas as alternativas, né? Porque algumas vão até se parecer que são verdade, mas você tem que analisar todas. Então eu sugiro que você... Ah, tá na A. Geralmente não vai ser a A, porque fica muito fácil. Geralmente vai estar do meio para baixo. Mas se for na A, não deixe de ver as outras alternativas, tá? Porque, de repente, as outras são muito mais verdade do que a primeira, beleza? Mas geralmente esse tipo de questão eles não colocam nem na A nem na B. Mas vamos dar sequência aí. Então deixa eu só olhar a tabela aqui e vamos ler uma por uma. Que ele fala assim, ó, com base nessas informações que está na tabela, é correto afirmar que a munição. E aí já adianto para os senhores que serão policiais. Não falem bala, pelo amor de Deus. É munição. Não falem pente, tá? Não é bala e nem pente, gente. É munição e carregador. Vocês serão policiais. Não me envergonhem. Bora lá. Então, a alternativa A fala o seguinte, ó. Ponto 380, automática, possui exatamente 95 joules a mais que a munição da ponto 22 LR. Ó, então eu preciso voltar na tabela e ver se essa informação é verdade. Ele está dizendo que a ponto 380, ela tem quantos joules? 95 joules a mais. Do que qual arma? A ponto 22. Beleza, aí eu vou olhar lá na tabela. Vamos olhar.
A ponto 22 tem 155 joules. E a 380 tem 260. Então vamos fazer essa subtração. Se na subtração der 95, beleza, já vai ser a alternativa A. Olha só que fácil, era só fazer as subtrações aí. Uma questão bem tranquila. Embora tenha uma tabela aí, mas bem tranquila, tá? Nem se compara com as questões que caíram para a prova da PM, que foram um pouco mais complexas. Bora lá. Aqui não tira, para emprestar. Aqui vira 5. 10 menos o 5 será 5. 5 menos o 5 dá 0. E 2 menos esse dá 1. Opa, deu 105 joules de diferença. E ele me afirmou 95. Então, ó, pode riscar aí, produção. Alternativa A tá errada. Não é verdade. Beleza? Vamos continuar a segunda. Alternativa B. A 9 milímetros... Beleza? Tem energia superior ao triplo da energia da ponto 22. Então essa daqui ela é 3 vezes mais do que a ponto 22. Vamos ver se é isso mesmo? Deixa eu fazer 3 vezes o da 9 milímetros. Cadê 9 milímetros? 460. Tá, tem 460. Vamos ver quantos tem a ponto 22. 155. Então eu vou fazer 3 vezes a 155 aqui, ó, 155 joules. Tem que dar isso aqui. Se der isso, sinal que a B está correta. Tudo bem? Agora, se não der, a B também vai estar errada. 3 vezes 5 dá 15. Sobe 1. Já deu uma furada ali, né? Porque estranho. 3 vezes esse dá 15 mais 1 dá 16. Sobe 1. 3 vezes esse dá 3 mais esse dá 4. Ele falou que era, ó a palavra lá, ó, exatamente 90... Cadê? Era superior ao triplo da energia da munição ponto 22. Só que aqui, ó, ele é superior, tem energia superior ao triplo. Parece que essa tá batendo, né, ó. Tá dizendo que a 9 milímetros tem energia superior ao triplo da energia da ponto 22. A ponto 22 tem isso e a 9 milímetros tem isso aqui, ó. Só conferir lá para ver se não tá errado. Isso mesmo. E aí, ó, realmente não. Olha só que gafe que eu tô cometendo aqui, ó. É só 460. E quando eu faço o triplo sim é superior, mas está dizendo que a 9 milímetros que é o triplo. Não condiz isso. Tá vendo como é fácil da gente ser induzido ao erro? O valor que eu encontrei da ponto 22, se eu fizer 3 vezes ela passa da 9 milímetros. E na questão está dizendo que dá 9 milímetros que é superior 3 vezes. Consegue entender a diferença aí? Então, ó, daqui eu já tiro que a B, né, embora eu fique um pouco com dúvida, mas a B não será, beleza? Para ser verdade, aqui teria que ser um número bem maior, beleza? E está sendo um número menor do que o triplo aí, beleza? Ele falou que passa de 3 vezes. E não passa, né? É menos do que 3 vezes. Bora para C. Questão C fala o seguinte, ó. A ponto 40 tem energia correspondente a exatamente 2 vezes e meia a energia da 380. Então, ó, ele está falando que da ponto 40, ela é 2 vezes e meia a energia da 380. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu só olhar a tabela aqui e ver qual é a medida da ponto 40. A ponto 40 tem 650 joules e a 380 tem 260 joules. Vou fazer isso aqui vezes 2,5, tudo bem? E aí, ó, a palavra importante aí, tá? Ele fala que tem correspondente a exatamente, ou seja, tem que dar cravado aquilo ali, não pode ser a mais e nem a menos, tá? As palavras não estão ali à toa. Percebe que na alternativa B, só o fato de ser superior fez com que eu anulasse a alternativa B, tá bom? Bora lá, vamos ver. 5 vezes o 0 dá 0, 5 vezes o 6 dá 30, sobe o 3. 5 vezes 2 dá 10, mas esse dá 13. Sinal de mais aqui. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6 dá 12, sobe 1. 2 vezes esse dá 2, dá 4, né? Mais esse dá 5. Vamos somar. 0, 0. 3 mais 2 dá 5. E 1 mais 5 dá 6. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. E aí eu te pergunto, 650 é exatamente igual a 650? Sim, é exatamente igual. Então, já daqui eu mato que a questão C é a alternativa correta. C de sapato, beleza? Mas, como eu falei, é importante a gente ver as outras, para, de repente, ter uma outra aí que seja mais verdade ainda, né? Percebe que eu quase fui induzido ao erro na B? Então, de repente, eu posso estar sendo induzido ao erro nessa C aqui também. Então, eu vou corrigir a D e a E também, tá bom? Mas, por enquanto,
alternativa C está sendo a correta. Alternativa D. A ponto 45 tem energia, ó, ponto 45, tem energia correspondente a exatamente 4 vezes e meio a energia da ponto 22. Ponto 22. Vamos ver, vou pegar a energia da ponto 22, deixa eu só olhar na tabela aqui, ó. A ponto 22 tem 155 joules, beleza? Vou fazer isso aí vezes 4,5 e vou ver quanto que dá. Deixa eu colocar a medida aqui da 45. A 45 tem 730 joules. Vou matar um elefante, né? Bora lá. 5 vezes 5 dá 25, sobe o 2. 5 vezes 5 dá 25, mais 2 dá 27, sobe o 2. 5 vezes esse dá 5, mais esse dá 7, sinal de mais. 4 vezes esse dá 20, sobe o 2. 4 vezes esse dá 20, mais 2 dá 22. 4 mais esse dá 6. Somando vai ser 5, 7, 9 e 6. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Ó, ele falou que é exatamente, deixa eu ver aqui se tem esse exatamente. É exatamente. Ó, 697 não é exatamente 730. Percebe que furou também a alternativa D? Faça essa questão até agora, né, pessoal? Vamos na última, alternativa E. Então, a alternativa E fala o seguinte, ó. A ponto 40... possui exatamente 120 joules a menos, então é 120 a menos que a ponto 45. Vamos ver. Deixa eu olhar a tabela. Então a ponto 40 temos 650 e a 45 nós temos 730. Vamos fazer essa subtração e ver se vai dar 120 de diferença. Aqui dá 0, 3 não tira, pega emprestado. 3 menos esse dá 8 e 6 menos 6 dá 0. Então, só dá 80 joules de diferença e ele falou que era 120. Percebe? Uma questão bem tranquila, só subtrações. Mas é claro, no dia da sua prova, entre aqueles fatores, né? A prova foi à tarde, às vezes você pegou um plantão de 12 horas durante a noite, às vezes você não se alimentou, né? Tá cansado, tá fadigado, tá ansioso, muitos sofrem de ansiedade durante a prova, e aí às vezes até uma questão fácil dessa, o cara já não consegue mais raciocinar, né? E aí acaba errando, porque vai fazendo a leitura, e qual é o grande erro? E aqui eu já passo um bizu para você. O grande erro é você ler uma alternativa igual eu li a B. Percebe que eu fiquei confuso na B? Foi muito bom ter ficado confuso na B. Já serve como exemplo para você. Aí, vamos imaginar que eu estou lá fazendo a prova, vi a B que estava certinho. Eu já nem olho a C, a D e a E. E esse é o erro de muitos candidatos. Não faça isso, tudo bem? Faça o que eu acabei de fazer. Leia uma por uma. Isso não só em matemática, mas em todas as outras, né? Principalmente legislação. Legislação, essa banca VUNESP, ela faz muito isso. Ela faz uma questão, coloca exceto. E aí pode ter certeza, a alternativa A vai estar super certo, a alternativa B vai estar mais do que certo. E aí o cara que ele lê só a A e a B, ele fala, mano, é uma dessas duas, e ele nem lê as outras. E aí, claro, a banca está pedindo a errada, né? O exceto ali está dizendo que ele quer a errada. E você lê a primeira e está certa. E aí, como você está com a mente cansada, você vai ser induzido ao erro, beleza? Então tem que ter muita atenção na sua prova. Bora para a nossa próxima. Então aqui confirmou que a nossa questão 12 é a alternativa C, de sapato, beleza? Sapato e não salsicha. Questão 13. Eu acredito que essa foi a questão mais difícil. Por quê? Primeiro porque é geometria. A maioria tem dificuldade com geometria. Porém, aqui ela ainda envolveu ângulos, e aí é muito raro, né, a banca VUNESP, principalmente, envolver ângulos. Ela quase não, praticamente eu nem vejo ela cobrar isso aí. Só para oficial do Barro Branco, concurso para sargento da Polícia Militar, e beleza, eu já vi ela cobrar ângulos, mas para a GCM foi a primeira vez. Mas vamos lá, não é tão difícil, só o texto que é muito grande. Mas vamos fazer a leitura dela, ó. Para monitoramento de um salão de forma retangular, foram instaladas inicialmente as câmeras A e B, com os ângulos de visão de 72 graus e 63 graus, respectivamente, posicionadas conforme representado fora de escala, na figura 1, cobrindo as regiões sombreadas nessa figura. Contudo, para que a área do salão pudesse ser totalmente coberta pelo sistema de monitoramento, deverá ser instalada uma terceira câmera C, posicionada de acordo com a figura 2, que também está fora de escala, cobrindo a região sombreada nessa figura.
Aí nós temos o desenho, baseado no fato de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180, e você percebe que, mano, a banca Vunesp, ela é uma mãe. Ela coloca algumas informações que nem precisaria. Isso aí é obrigação sua, de concurseiro, saber que todo triângulo, independente se ele é escaleno, isósceles, equilátero, enfim, independente do triângulo, todos eles, a soma dos seus ângulos internos dá 180 graus. Para que você consiga entender isso aí, ó, eu vou fazer o desenho aqui, ó. Aqui é um triângulo retângulo, né? Nós sabemos que aqui tem um ângulo de 90 graus. Eu não sei a medida desse ângulo aqui e nem sei esse. Mas, concorda que vai me sobrar só 90 graus. Porque aqui eu já tenho 90. Se aqui tem 60, eu tenho que ver quantos que faltam ali em cima para eu fechar os 180. Tudo bem? Essa é a ideia. Somar esse, mais esse, tem que dar 180 sempre, tudo bem? Não dá 190, não dá 150, a soma dos três ângulos dá sempre 180. É isso que ele está dizendo ali. O responsável pela instalação da câmera concluiu que a câmera C deverá ter o ângulo de visão de medida igual a... Beleza. Eu vou tentar reproduzir esses desenhos aqui para que você consiga abstrair aí a ideia, tá bom? Eu vou fazer o retângulo que nós temos lá, ok? E vou... Deixa eu ver aqui, tá aqui assim, ó. Perceba que aqui eu tenho um triângulo retângulo, nessa parte de cima aqui, tá? Ó, quero que você enxergue só essa parte de cima, esquece a de baixo, tá? Então lá em cima tem 90 graus, tudo bem? Aqui em cima, né, ele tá, deixa eu ver como é que tá aqui a reta, assim, ó. E ele quer saber esse ângulo aqui, beleza? Só que ele me dá que aqui, ó, tem 63 graus. Beleza. E aí, ó, como eu acabei de falar, todo triângulo tem 180 graus, né? A soma dos três ângulos lá. Se aqui já tem 90, aqui tem 63, certo? Vou somar os dois ângulos aqui, ó. Vai ser 3, 9 mais esse dá 15. 153 graus. Tá faltando quanto para 180? Então, eu vou fazer aqui, ó. 180 menos 153. Vou pegar emprestado. 10 menos 3 dá 7. 7 menos esse dá 2. E 1 menos 1 dá 0. 27 graus. Ou seja, ó, pessoal, esse cara aqui, ó, tem 27 graus. Em outras palavras, é isso. Tudo bem? Vamos continuar. Não sei se vai estar dando para vocês enxergar. Deixa eu tentar pôr uma outra cor aqui, ó. 27 graus. Beleza. Aí, mesma pegada eu vou fazer no de baixo, ó. Aqui nós temos 90 graus, beleza? Deixa eu ver se ele me dá. Aqui embaixo ele coloca 72 graus. Vou fazer o mesmo cálculo, tá? Então vai ser 90, que já é esse cara aqui, mais o 72. Aqui vai ser 2, 9 mais esse dá 16. Ou seja, 162 graus. Concorda que está faltando 18 graus para eu chegar no 180? Está faltando 18. Então, isso me determina que aqui em cima, ou seja, ó, esse pedaço daqui, ó, será 18 graus. 18 graus. Beleza. Vou pagar aqui essas informações, tá? E aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou somar esse 27 mais esse 18 aqui. 7 mais esse dá 15, sobe 1. 1 mais esse dá 3, mais esse dá 4. 45 graus. Ó, pensa aqui comigo. Na hora que eu juntar isso aqui, não dá 90 graus? Beleza, dá 90 graus. O que está faltando para lá e o para cá é esse cara aqui, ó. Porque juntando, vamos imaginar que são paredes, tá? Ó, essa parede com essa parede dá 90 graus, beleza? 90 graus. Só que eu tirei 27 para lá, que a câmera não está enxergando, e eu tirei 18 para cá, que a câmera não está enxergando. Então, a câmera não está enxergando 45 graus, beleza? O que a câmera está enxergando? Ela está enxergando isso aqui. E o que ela está enxergando? 45 graus. Deixa eu só ver se é isso que ela pergunta lá. Ó. O responsável pela instalação da câmera concluiu que a câmera C deverá ter ângulo de visão de medida igual a 45 graus, beleza? Porque ela não enxerga esses 18 e ela não enxerga aqueles 27, ou seja, aqui tem 90, né? Por isso que as câmeras, você pode reparar que as câmeras são sempre instaladas de esquina, né? Dentro de um ambiente, enfim, porque aí ela consegue
tem uma abertura muito maior. E aí o que está fora desse braço ela não enxerga, e o que está fora desse braço ela não enxerga. Ela só enxerga o que está aberto aqui, ó. Beleza? Então basicamente é isso. Acredito que foi a questão um pouco mais complexa, foi essa de geometria. Beleza? Envolvendo ângulos aí. Mas qual é a alternativa aí, produção? Nem falei. Qual é a alternativa que tem o 45? Alternativa E, de helicóptero. Fácil. Bora lá, mais uma. Bora lá, questão 14. E aqui, ó, eu já faço uma pausa. Então, se você vai prestar a prova para a GCM de Osasco, que será aplicada no dia 27 de março, muita atenção, pessoal. Tem muita gente que vai perder essa prova em Osasco, porque se inscreveu lá na primeira semana, às vezes pagou o boleto e nunca mais entrou no edital. O edital foi retificado, a prova não será dia 17 de abril, a prova será dia 27 de março de 2022. E você vai perceber na sua sala de aula que vai ter muita gente faltando, vai ter muita gente ausente lá, porque vai se enganar. E como teve gente que perdeu a data, né? Porque a data de pagamento do boleto, porque no início a data ia até o início de março, e aí como antecipou, também antecipou o pagamento. E é claro, muita gente acabou não se inscrevendo nesse concurso de Osasco, porque perdeu a data de pagamento aí. Beleza? Mas essa aula já está servindo de como revisão para Osasco, e eu farei outras aulas focado para essa prova de Osasco, né? Tendo em vista que eu já te adianto, eu sei o que vai cair lá, então eu vou conseguir te passar para você gabaritar matemática na sua prova, tranquilo? Então, não deixe de acompanhar nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, né? Eu mesmo não gosto de ativar o sininho, você pode ver que eu nem falo na minha aula, porque eu um bato chato danado ficar toda hora recebendo mensagem quando sobe uma aula. Mas pelo menos, até acontecer essa prova de Osasco, ativa o sininho, porque serão muitas aulas, serão todos os dias praticamente eu irei subir uma aula fazendo revisão para Osasco. Então não perca nenhuma aula, é fundamental que você estude todas as matérias de matemática para que você ganhe essas 10 questões e fique bem classificado para tomar posse, né? Já tem até alguns conhecidos que falaram que no mais tardar entre outubro e novembro de 2022 já começa o curso de formação em Osasco. Então você não vai ser policial ano que vem, você vai ser policial esse ano, tranquilo? Bora lá! E essa questão 14 aqui, ó, é uma questão que eu venho trabalhando muito, né? É uma equação do primeiro grau, mas eu tenho falado muito, e eu já até separei aí pelo menos uma meia dúzia de exercícios exatamente igual a esses. Exatamente igual. Porque a banca tem cobrado muito isso aqui, tanto para a GCM quanto para a PM. Esse tipo de equação, eu acredito que é a forma mais difícil de você conseguir interpretar que é a equação. Mas eu vou te passar alguns bizu aqui, que você na hora que ver esse tipo de questão, você fala, mano, é a equação do primeiro grau. O professor lá manja demais. Não são só dois olhos azuis. Bora lá? Olha só a leitura. Fala assim, ó. Um guarda civil municipal dispõe de certa quantidade X de cartuchos, que devem ser guardados em caixas. Se forem colocados 20 cartuchos por caixa, serão necessários 3 caixas a mais. E aí, se você está acompanhando até nossas aulas, você vai pensar, isso aí é uma questão de MMC, porque o professor falou que sempre for caixas, pilhas, né, pacotinhos, saquinhos, será MMC. Nem sempre. Por que aqui não será o MMC e eu consigo deduzir que não é? Porque no MMC ele vai falar assim, ó, são separados em caixas, até aí beleza, mas ele vai falar, ó, 20, 30 e 40, 20, 22 e 23, 10, 15 e 20, ele sempre vai te dar 3 quantidades, sempre. E aqui você percebe que ele não me dá essas quantidades, ele só fala de 20 cartuchos, mas sempre sobrarão 3, ou 30 cartuchos e não sobrará nenhum. Percebe que o 20, o 3 e o 30 estão muito discrepantes de uma questão de MMC. Então, por mais que você tente montar, não vai nem chegar em alternativa nenhuma. E aí, por mais que você monte errado, você vai falar, não, já que não é MMC, então só pode ser equação no primeiro grau. E você vai montar dessa seguinte maneira aqui, ó. Vou só refazer o início da leitura ali, ó. Se forem colocados 20 cartuchos por caixa, serão necessários 3 caixas a mais. Então, ó, 20 cartuchos, 3 caixas a mais. E aí, ó, eu vou te passar o primeiro bizu. Ele vai sempre falar assim, tá? Ó, se eu fizer de uma maneira, beleza, dá tranquilo. Porém, ou ele vai dizer, mas se eu fizer de uma outra maneira, vai acontecer isso e isso. E geralmente quando eu faço de uma outra maneira, ou vai dar dias a mais, ou dias a menos, ou caixas a mais, ou caixas a menos. Olha aí as palavras-chave da sua questão. Você vai conseguir deduzir que se trata de uma equação do primeiro grau. E aí eu já coloquei o igual porque ele fala o seguinte no final. Se fossem colocados 30 cartuchos por caixa, não sobraria cartucho fora da caixa em ambos os casos.
Então, ó, vou pôr o 30 lá e eu vou pôr o X. E eu vou explicar o que é esse X aí, ó. Percebe que ele coloca 20 cartuchos por caixa. Então, esse X é a quantidade de caixa. Eu não sei a quantidade de caixa, eu não sei se são 2, se são 3, se são 10 caixas, eu não sei, tudo bem? Então, nesse momento, o X ali representa as minhas caixas ali. Então, percebe o seguinte, e é isso que eu quero que você entenda. Se eu colocar 20 cartuchos dentro das caixas, sobram 3 caixas lá, beleza? Porém, se eu colocar 30, ó, eu estou colocando mais cartuchos dentro de cada caixa, concorda comigo? Se eu estou colocando mais, obviamente, vai sobrar menos, ou nem vai sobrar nada, tudo bem? E é isso que eu quero que você entenda, ó. Se eu fizer dessa maneira, beleza. Porém, se eu resolver fazer de outra maneira, e é assim que você vai montar todas as equações. Então, eu vou gravar uma aula, como eu falei, corrigindo pelo menos uma meia dúzia de exercícios iguais a esse. Se você ainda não pegou o bizu agora, não tem problema, não se assuste. Eu vou fazer uma aula e você vai matar a pau, porque vai ter uma questão dessa para Osasco. Tranquilo? Bora lá. E aí, ó, como é que você resolve? O primeiro passo é essa primeira linha aí, porque nós temos dificuldade de interpretar. Eu já interpretei para você. Tranquilo. O que você vai fazer agora? Você vai pôr um parênteses, sempre pegando o X e o número, beleza? Faz esse parênteses lá. E aí, ó, deixa eu só apagar essa informação aqui em cima. E eu vou fazer a distributiva, ó. 20 vezes o X e 20 vezes o 3, ó. 20 vezes o X dá 20x. Nossa, tá estranho isso aqui, né? Dá 20x. 20 vezes o 3 dá 60. Como os dois são positivos, fica positivo. Igual a 30x. Quem é que eu levo pro lado de lá? Eu vou levar o 20, né? Vai ficar esse 60, fica. O 30 estava lá, eu copio ele primeiro. E eu vou levar o 20 mudando o sinal dele. Ele estava positivo, ele vai para lá negativo. Vai ficar 60 igual 30 menos o 20 dá 10. 10x. Está multiplicando. Esse 10 vem para a esquerda dividindo. E aí 6 dividido para 1, concorda que o valor do meu x vai ser 6. Tudo bem? 60 dividido para 10 dá 6. O que eu descobri aí, pessoal? A quantidade de caixas. Eu tenho 6 caixas, beleza? Mas geralmente não é essa a pergunta que ele vai fazer na equação, tá? O que você vai ter que fazer sempre? Se ele me perguntar qual é o total, você volta sempre na primeira linha, tá? Tanto faz ser nessa aqui, como do outro lado do igual. Para mim, tá muito mais fácil eu resolver do lado de lá, tudo bem? Se você quiser resolver do lado de cá, vai dar o mesmo resultado. Mas do lado de lá tá mais... Eu já sei o valor do x. O x vale 6, então é 30 vezes o 6. E 30 vezes o 6 dá 180. O que representa esse 180? É a quantidade de cartuchos, tudo bem? Eu vou colocar aqui, ó, cartuchos, tudo bem? Deixa eu fazer a leitura. Vamos ver se é isso que ele pergunta. Se é a quantidade de caixas ou se é a quantidade de cartuchos. Bora lá. Então, descobrindo o valor de x, descobri. X vale esse. É correto afirmar que, se os X cartuchos fossem colocados em caixas com 45 cartuchos em cada, seria necessário quantas caixas, né? Então, ó, perceba o seguinte, ó, ele falou, se eu colocar de 20, tá de boa. Se eu colocar 30, tá tranquilo. Mas e se eu colocar muito mais? Se eu colocar ao invés de 20, ao invés de 30, se eu colocar 45? E aí, é só fazer essa divisão, gente, ó. Eu já consegui descobrir a quantidade de cartuchos. Eu pego 180 e divido para 45. Percebe que ele não quer fazer nem com 20, nem com 30. Eu quero é xarope. Ele quer fazer com um pouco mais. Ele quer entupir as caixas com os cartuchos aí, né? E aí eu vou fazer isso aqui vezes 4, né? Ó. 2 vezes o 45 dá 90. E 90 com 90 dá 180. Então, ó, a alternativa correta é aquela que tiver 4 caixas. Deixa eu ver aí, produção. Alternativa B de Bravo. Tranquilo, né, pessoal? Uma questão que eu sei que ainda é um pouco complexa, como eu falei no início. Eu acho que essa é a maneira mais difícil de se cobrar uma equação no primeiro grau, e até por isso que a banca tem cobrado em todos os concursos. Na PM caiu recentemente, tem caído em vários concursos para a guarda, e tem caído em todos os concursos da PM. Então, com certeza em Osasco haverá uma questão dessa. Tomara que venha pelo menos 3. Vai ser muito gostoso a gente fazer essa questão lá. Tranquilo? Bora para a próxima aí, que é a nossa última questão de hoje. Beleza, bora lá, questão 15. A questão brinde, hein? Pelo amor de Deus. A tabela a seguir apresenta os números de roubos por mês registrados junto à polícia em certa cidade durante o primeiro semestre de 2021. E aí nós temos a tabelinha aí,
E vamos lá na pergunta. Calculando a média aritmética simples dos números de roubos registrados por mês a partir dos valores apresentados na tabela para o período de janeiro a junho de 2021, obteremos o valor médio de... E aí, na nossa revisão, eu fiz uma revisão para Cajamar e eu fiz uma revisão para Guarulhos. Eu não me lembro agora qual foi das duas aulas que eu trabalhei uma questão de média, mas eu lembro que eu trabalhei questão de média. E eu lembro que eu coloquei a fórmula, né? Ó, média aritmética é igual à soma de tudo, soma de todos os termos, dividido pela quantidade de termos. O que significa isso? Ó, eu somo tudo que ele me dá. Percebe que ele me deu janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Eu somo todos os valores. E eu divido pela quantidade de meses. Quantos meses foram? 6 meses. É só isso. Olha só que questão brinde realmente. Então vamos lá. Ó. A média aritmética é igual. Vou somar tudo, tá? Ó, 275, que é o mês de janeiro, mais... Vou fazer mais para cá, senão não vai nem caber na lousa, tá? Então coloca aqui, ó, média aritmética é igual 275, que é o mês de janeiro, mais 305, que é o mês de fevereiro, mais 288, que é março, mais 222, que é abril, mais 280, mais 310. Espero que pegue esse 310 aí, né? A câmera não é tão grande assim, mas eu espero que esteja pegando todos os números aí. E aí eu vou dividir pela quantidade de termos, né? Ó, como eu falei, são 6 termos, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. São 6. Somando todos esses valores, deixa eu ver se eu tenho uma cola aqui pra gente ganhar tempo. Eu não lembro quanto deu. Acho que deu 280. 280 não. Deu 1.600. Ainda bem que eu fiz a cola. A gente ia perder muito tempo para somar isso aqui. Ó. 1.680 dividido para 6. E aí, 1.680 dividido para 6. Aí sim, dá 280. É a média. Ok? Então, só recapitulando, pessoal. A média, você soma tudo e divide pela quantidade. Se forem 3 meses, divide para 3. É muito fácil. Não tem como errar, de verdade. Não tem como errar uma questão dessa aqui. Ó. Então, 280, qual que é a nossa alternativa? Alternativa A, de habilitado na sua prova e na sua posse. Tranquilo, pessoal? Então, ó, foram resolvidas todas as 5 questões, foi bem tranquilo. Eu tenho certeza que para Osasco vai ser bem tranquilo também essa prova. Nós temos poucos dias para estudar, por isso que eu farei muitas aulas para te auxiliar. Assista todas, 2, 3 vezes, curta, se inscreva no nosso canal, tudo bem? Para que você consiga ir bem. E aí, antes de eu esquecer, eu prometi que eu ia passar para vocês alguns professores que eu sigo, né? Que eu assisto aulas para aprender, por exemplo, língua portuguesa. Anota aí, coloca aqui do lado, produção, para ficar bem fácil. O primeiro deles, o Noslen. Eu assisto muitas aulas do Noslen, gosto muito. O outro, a Pamba. Eu assisto a aula da Pamba. Próximo, Sidney Martins. Anota aí também, produção. E por último, a professora Português com a Letícia. Esses quatro professores eu assisto muito, gosto muito das aulas deles. Espero que vocês assistam e vão se identificar também, tudo bem? E aí, na nossa próxima aula, eu passarei outros bizu para você ir bem na sua prova, tranquilo? Te aguardo lá então. Forte abraço e até lá!